Bíblia comigo em Salmos capítulo 34. Tá feliz ainda? Amém. Tomou café, tá acordado? Já foi no banheiro? Já tá tudo certo? Já conversou comigo? Agora me dá sua atenção aqui, em nome de Jesus. Não porque eu sou belo desse jeito, mas porque Jesus quer falar com você nessa noite. Amém? Gente, eu sou um cara tão feliz que eu me acho lindo, maravilhoso. Eu já disse isso para vocês, né? Graças a Deus. Eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa para o ar, como já diria Caio Felipe, deixa para o ar. Todo mundo achou Salmos 34, versículos 5 e 6? Quem achou também? Amém. Que bom, vocês são crentes. Diz assim na minha Bíblia aqui: os que olham para ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero, e Ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. Pai, obrigado por essa palavra nessa noite. Que o Teu Espírito Santo continue a fluir como já fluiu na hora da adoração, como fluiu nos dízimos, na intercessão, no momento de comunhão, Pai. O Senhor está presente nesse lugar, e eu te peço, continue conduzindo esse culto para o Senhor nessa noite. Mas eu te peço, o Espírito Santo tenha total liberdade de falar com a gente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Salmo 34 é algo que tem saltado no meu coração. Algumas semanas atrás eu comecei a escrever essa mensagem, depois eu parei no meio do caminho e fui fazer outras coisas, e aí eu voltei essa semana para esse texto e para aquilo que Deus quer falar. O texto diz que quando nós olhamos para Ele, tem algo que acontece dentro de nós, tem algo que acontece com a nossa vida, que é que ficamos radiantes. Você não é radiante por si só. Você não é um cara, como dizem por aí os coaches. Você não é fofinho, você não é lindinho, você não é tudo isso que você pensa que você é. Aqui nós falamos o evangelho de verdade, nu e cru. E é verdade, nós somos ruins, miseráveis, e a gente precisa da graça de Deus. Nós precisamos sim do olhar de Jesus sobre nós, para que os nossos olhos fiquem radiantes. E aí sim, radiantes por causa da luz de Cristo. E aquele que olha para a luz de Cristo, então nele não haverá decepção, não haverá sombra de decepção. Não em nós, mas nele não haverá. Mas a gente precisa de algo: se deixar ser iluminado pela luz de Cristo. Eu quero ser iluminado pela luz de Cristo. Porque aonde a luz de Cristo entra, aonde a luz de Jesus entrar, as coisas começam a aparecer. Normalmente o nosso culto ele é mais apagado, e a gente está aqui com as lâmpadas apagadas, e aqui às vezes fica meio escuro. E sabe quando a gente começa a colocar luz aqui, a gente já falou disso, é assustador que a gente começa a ver umas teias de aranha. Ontem a Cátia e o Nando estavam aqui ajudando, e elas falaram: Tiago, pastor, tem umas teias que a gente não sabia, tem umas teias por aí. Mas sabe quando a gente consegue enxergar algumas coisas? Quando a luz é colocada naquele lugar. E quando a luz em algum lugar, aonde a escuridão estava, onde a sujeira estava, onde aquelas coisas estavam, a luz começa a trazer para fora as coisas que a gente não estava enxergando. O que às vezes nós temos não é apenas escuridão. Entenda uma coisa: é a ausência de deixar a luz entrar. Parece que é a mesma coisa que eu estou falando, mas não é a mesma coisa. Porque ter ausência, ter escuridão, às vezes todos têm, mas poucos têm deixado a luz de Cristo entrar. E quando nós deixamos a luz de Cristo entrar, quando nós deixamos Cristo nos iluminar, quando nós damos liberdade para que o Espírito de Deus coloque luz sobre nós, Ele vai começar a mostrar coisas que estão escondidas dentro do nosso coração e dentro da nossa vida. E a maneira como a gente vive vai ser revelada, porque Ele vai mostrar a partir de uma luz. Então só quem consegue ser iluminado é aqueles que buscam o Espírito. Só consegue ser iluminado nas suas escuridões aqueles que estão abertos para receber uma luz, para que sejam curados. Quem quer ser curado? E para ser curado é necessário que a luz de Jesus entre nesses lugares escuros. Qualquer coisa
que você possa fazer, ou que você já tentou fazer até aqui, é insuficiente para te tornar alguém melhor. Porque Jesus, e eu me lembro que o Du já compartilhou isso uma vez, Jesus não quer te fazer alguém melhor. Jesus quer matar você e fazer você de novo. Porque nós fomos chamados para ser semelhantes a Cristo. E para ser semelhante a Cristo, não dá para só reformular o Tiago, não dá para reformular o John, não, é nascer de novo. É por isso que quando a gente vai entregar a nossa vida para Jesus, o pessoal começa a cantar lá, né, no batismo, vai o quê? Vai morrer, vai morrer. É porque é isso que acontece quando a luz de Cristo começa a operar na nossa vida. Literalmente as coisas que estão escondidas dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, elas vão começar a aparecer, mas elas vão começar a aparecer para que haja luz, para que haja cura dentro de nós. Então nós somos chamados para ser semelhantes a Cristo. E para isso eu preciso me expor. Talvez no meio da mensagem você vai perceber que eu mudei um pouco do caminho da mensagem, mas você vai perceber que nós vamos chegar em algum lugar. Fique comigo. Quando nós nos colocamos num lugar onde Jesus pode nos tocar, nós então estamos num lugar que a gente chama de exposição à luz. Há lugares que a gente se coloca que não tem exposição de luz. Você já viu que terrível normalmente quando você vai ver um imóvel, sabe uma das coisas que faz um imóvel ser vendido esta é a face virada para o sol. E aí tem aquele imóvel que não pega sol, não tem exposição de luz. E às vezes a gente se encontra em lugares, em cavernas, como se cavernas fossem lugares bons, e dizer, não, nós estamos escondidos. Não, aonde não há exposição de luz, aonde Cristo não pode entrar, ou se a gente conduziu alguns lugares na nossa vida, aonde a gente fechou, e ali não entra a luz de Cristo para que haja cura, este lugar não é bom. A Bíblia acabou de nos dizer em Salmos 34, que aqueles que olham para Ele, que a luz de Cristo ilumina, esses ficarão radiantes por causa da luz dele, e não pela sua luz. Então nós precisamos entrar num lugar de exposição da luz, para que as trevas que estão em nós saiam. Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, ele diz, sabe o que? Ele diz, se os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, quão profunda e como é profunda essa escuridão. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo? Olha, se os seus olhos, que ilumina todo o seu corpo, porque quando você olha para Cristo, Ele brilha sobre você, e o brilho do Senhor penetra todo o seu corpo. É isso que ele está dizendo. Ele diz, se o seu corpo for iluminado, se o seu corpo for iluminado, todo o seu corpo também será cheio dessa luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo será cheio de escuridão, e ó, quão terrível trevas nós estaremos. Sabe, muitas vezes a gente olha para o nosso redor e tudo que a gente olha é assim, cara, como aquele é ruim, cara, como aquele cara é problemático, como tem problema aquilo dali, como isso, como aquilo outro. Você sempre está arranjando alguma coisa, sempre tem alguma coisa ruim. Será que todas as coisas são tão ruins assim? Ou os seus olhos é que são ruins? Que será que é tão ruim que nada é bom? Será que realmente é tudo ruim, ou é os meus olhos que estão sendo ruins? A gente precisa olhar para dentro de nós e
ver se realmente a luz de Cristo está iluminando. Para que serve a luz? Para que serve a luz? Se eu pedisse para o Du agora, Du, apaga todas as luzes, cara, vocês iriam me ouvir? Mas a luz serve para que algo não fique mais escondido. E a gente precisa começar a dar lugar para o Espírito Santo de Deus para curar a nossa vida. Sabe o que acontece? Às vezes a gente tem medo da própria luz de Jesus. Mas e depois que jogar uma luz, o que vai ser de mim? Como que isso vai acontecer? Eu quero te dizer que se não chegar nesse lugar onde a luz de Cristo pode penetrar a sua vida, nunca haverá cura. Não haverá. Jesus não expõe nada, Jesus não invade nada, o Espírito Santo não é invasivo. Você precisa dar liberdade para o Espírito Santo de Deus. Fala: Jesus, toca na minha vida, faça algo nisso aqui. Isso aqui está ruim. Eu preciso de ajuda, eu preciso expor isso daqui. Eu preciso mudar essas coisas. A transformação da mente desse século é que nós precisamos, como diz Romanos 12:2, nós precisamos da mente de Cristo. E sabe de uma coisa? Nenhum pastor, por mais bom que ele seja, o melhor pregador, o mais incrível, o eloquente, ou o cara mais persuasivo, mais carismático, ninguém tem o poder de mudar a mente de ninguém, a não ser o próprio Cristo. Às vezes as pessoas vão e conversam e falam assim: cara, o que será que aconteceu comigo depois daquela conversa? Não foi eu, foi Jesus. Eu não tenho poder algum de mudar a mente de um homem, mas quem tem poder de mudar a mente é aquele que se submete e tem interesse de estar debaixo da luz de Cristo, e se submete a essa luz e continua olhando para Ele, para que Ele seja radiante pela luz de Cristo. Esse cara vai ser transformado. Esse cara está se submetendo, ou essa mulher está se submetendo, para que seja mudado a partir da luz de Cristo. A mente dele está sendo exposta. Todos que são expostos à luz não suportam permanecer do mesmo jeito. Quando nós olhamos biblicamente para a vida de João, quando ele escreve Apocalipse, a revelação de Jesus, ele vê uma luz em Jesus. Ele vê os olhos de Jesus como olhos como de fogo e uma luz que brilha. E qual é a recepção de João, ou o que acontece com João a partir do momento que ele vê Jesus? Ele cai. Ele fala: cara, eu não consigo permanecer de pé. Quando Isaías viu o Senhor, ele também não conseguiu ficar de pé. Eu tenho um segredo para te contar, e esse segredo é: a luz de Jesus não revela quem Ele é, a luz de Jesus revela quem nós somos. A luz de Jesus não revela quem Jesus é. Nós sabemos já quem Ele é. Mas quando Jesus desce num lugar, Ele revela quem você é e quem eu sou. E aí a gente começa a olhar para dentro de nós e fala assim: uau, que luz é essa que me iluminou e eu estou percebendo quem realmente eu sou. E foi isso que aconteceu com esses homens. Foi isso que aconteceu com João. Foi isso que aconteceu com Isaías. Foi isso que aconteceu com homens de Deus durante a história inteira. Foi isso que aconteceu com Paulo quando ele cai no chão, quando ele tem uma visão da luz de Jesus e uma voz diz: ei Paulo, quem é você que está me perseguindo? Você entende que homens que viram a luz de Jesus caíram diante de Jesus por causa da luz dele? A luz de Cristo
tem o poder de cegar quem realmente nós somos para esse mundo, mas nos iluminar para dizer diante dele quem nós somos. Vocês entenderam o que eu falei? Para o mundo, nós somos mais um. Mas quando a luz de Jesus vem sobre nós, há uma revelação de quem nós somos para Ele. É essa revelação que nós precisamos. Quem nós somos, o que eu nasci para ser diante de Jesus, diante de Deus. Eu preciso de uma luz de Cristo iluminando a escuridão da minha vida para eu descobrir quem realmente eu sou nele. Nós precisamos disso. Nós precisamos talvez de uma luz que nos derrube como Paulo, para que a gente perca a visão do mundo para ter a visão de Cristo. Eu compartilhei isso no retiro, falando da luz, da visão que precisa ser cegada pelo próprio Jesus, como tamanha luz que Ele vem sobre nós, para que a gente seja iluminado e tenha a visão de Cristo, e a gente possa ver como realmente Jesus é, e quem realmente nós somos, e daquilo que nós precisamos nos limpar, das sujeiras que tem dentro de nós. Nós precisamos então cativar os nossos olhos nele, para que a gente reconheça as coisas que precisamos tirar, essas sujeiras de dentro de nós. Sabe, eu estava conversando com uma pessoa essa semana e eu disse para ele, a parte boa do Evangelho, sabe qual é? A parte mais legal do Evangelho é a gente congregar. A parte mais legal do Evangelho é a gente estar em comunhão. Cara, é a mais simples de todas, é você vir no culto, abraçar teu irmão, tomar um cafezinho agora no meio do culto com ele, cantar junto, trocar ideia no final do culto, pagar uma pizza para ele. Amém, aleluia, glória a Deus. Oh glória, já sinto já aqui, sinto mover de calabresa, estou sentindo algo, é fome. Mas a parte mais fácil do Evangelho é essa, cara. É você vir até aqui num culto onde a gente levanta a mão e está tudo certo. Glória a Deus, aleluia. Ninguém sabe do teu pecado, ou deveria saber, mas enfim, deixa pra lá, depois a gente conversa sobre isso. Mas a gente ora junto. A parte mais fácil é essa, simples, é só vir no culto de domingo. Ei, aleluia, vamos pular junto, vamos dançar. O mais difícil é quando nós começamos a perceber quem realmente nós somos, e a gente precisa dispor a nossa vida para limpar das coisas que estão dentro de nós. É quando a gente cara um evangelho genuíno e verdadeiro, que a gente encontra o Edson, e o Edson abre o coração dele para nós abrimos o coração para ele, e ele diz: cara, estou com dificuldade nisso, então vamos orar, vamos vencer essas coisas, porque o evangelho de entre domingo a domingo, ele é mais difícil do que esse de domingo que a gente está aqui. O evangelho entre a semana é mais complicado, é onde a gente vai encarar a realidade de quem realmente nós somos na segunda-feira. A luz bateu no domingo, refletiu ainda na segunda-feira. Você está olhando para dentro de você e fala: cara, eu sou um lixo mesmo, eu não vou conseguir. Mas nós estamos andando em unidade, em parceria, em comunhão, e nós estamos dizendo: nós vamos conseguir. O evangelho da segunda-feira é mais complicado. Às vezes eu fico pensando: cara, por que o cara não veio no domingo? É o mais fácil de todos, é o mais legal de todos. A gente ouve uma música junta e a gente dança tudo, entregar, e tá legal, cara. A gente precisa deixar o Senhor nos limpar, Ele nos ver e reconhecer quem realmente nós somos. Numa vida ordinária com Jesus, todos os dias. Entre os santos, entre os irmãos. Quando Jesus estava diante dos seus discípulos com Pedro, e aí Jesus vai lá com sua maior servidão de todas. Ele pega uma bacia com água, um pano, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E aí Pedro diz o que é para ele? Comigo não, meu pé não.
Que isso, Pedro? Se você não deixar eu lavar teu pé, você não tem parte comigo. Pedro fala, então lava o corpo inteiro. Jesus estava falando obviamente do batismo, mas quando Pedro encara a realidade do que realmente estava acontecendo naquele lugar, era que ele precisava limpar as coisas, a sujeira, e Jesus estava disposto a limpar a sujeira dele por causa que Cristo estava naquele lugar. Então ele estava dizendo simbolicamente, eu limpo a sujeira de vocês quando eu estou no lugar. Porque quando nós nos entregamos ao Senhor, meu irmão, a gente precisa ser completo. Não existe meio cristão. Não existe cristão Raimundo, meio velho. Como é que é? É isso aí que vocês pensaram. Um pé na igreja e um pé no mundo. Não existe. Não tem como. Ah, pastor, na sexta-feira agora eu vou me desviar, tá? Eu volto na quarta. Mas é só rapidão, pastor. Vai ser só um tiro. Pá. Vai dar certo. Vai pro diabo, vai dar. Não existe esse negócio de metade. Não existe esse negócio. Eu falei pro pessoal hoje do presbitério de manhã que eu queria pular carnaval. Eu queria pular o carnaval. Entendeu? Se eu pudesse de sexta e daí chegar na quarta-feira assim. Eu queria pular ele, se fosse possível. Na hora que eu falei que eu queria pular carnaval, eles me olharam, eu falei, não, eu quero pular o carnaval, gente, calma, tá tudo certo. O máximo que vocês vão me encontrar é na Zumbi Walk, ali no bloquinho, fazendo evangelismo, tá tudo bem, vamos lá, glória a Deus, aleluia. Mas quando eu me entrego para o Senhor, eu me entrego por completo. Não existe meio, ou é tudo, ou é nada. Ou Jesus pode lavar meu pé e meu corpo inteiro, ou ele não pode lavar nada. Ou Jesus pode colocar luz e eu não vou esconder, como se a gente pudesse esconder algo do Senhor. Eu sempre penso, cara, como que a gente consegue esconder algo de Deus? Não existe nada que Deus não possa ver, cara. Eu sempre uso o exemplo de Adão. Adão pecou, botou uma figueirinha lá na frente, uma bananeira, sei lá, uma folha, um troço que ele descobriu que aquilo que precisava cobrir. E do nada, o mesmo chamado que Deus fazia todo dia, Adão, vamos ter um tempo junto. Do nada, Adão atrás da moita. E eu fico imaginando Deus assim, olhando lá de cima, Adão, cadê você? Poxa vida, não estou te vendo. Quem pode se esconder do Senhor? Mas a pergunta é, quem pode se expor ao Senhor? Quem pode expor a sua nudez ao Senhor para que a luz de Cristo entre e penetre todas as escuridão que existem entre nós? Quem pode se expor? Aí é uma escolha. Deus sabe exatamente aonde você está, meu filho. Deus sabe exatamente a caverna que você se esconde. Mas só pode se expor, só pode ser tratado aquele que se expõe ao processo de deixar a luz de Cristo iluminar a sua vida. O processo de transformação é processo. A escolha é imediata. Diz para o irmão que está do lado, se você tem aí, falar, a escolha é imediata, cara, é agora. É agora que você pode se expor à luz de Cristo. Agora eu vou transicionar um pouquinho daquilo que eu estava falando até agora, mas é da mesma coisa. Mas presta bem atenção. O que nos atrapalha de viver o Evangelho de Cristo não são apenas as coisas ilícitas que a gente faz. São as coisas lícitas. Eu tenho lido um livro, ele tem impactado a minha vida, e eu estou cada dia mais convencido de que os dias aonde o Senhor vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, Ele não vai buscar você individualmente. Pelo amor de Deus, gente, para com isso. Ele vai buscar a noiva dele, vai buscar a igreja de Jesus. Você faz parte do corpo, e se você não está fazendo parte do corpo, faça urgentemente, porque Jesus está voltando. Fica só essa dica.
Mas eu estou cada vez mais convencido de que o tempo onde Noé estava vivendo, as coisas que estavam acontecendo naquele tempo, eu estou convencido do que o que nos tira da presença de Deus normalmente não são coisas ilícitas, são as distrações lícitas que nós carregamos diariamente, todos os dias, e nós trocamos o Senhor por coisas lícitas que é possível fazer. Nós trocamos o Senhor por um pouco mais de celular. Nós trocamos o Senhor por um pouco mais de tempo de lazer. Nós trocamos o Senhor para trabalhar um pouco mais, para ganhar um pouco mais de dinheiro. Nós trocamos o Senhor, você pode pensar qualquer outra coisa. Nós trocamos o Senhor por qualquer outras coisas lícitas. E quando o Senhor diz que Ele voltaria, como nos dias de Noé, a Bíblia diz que naqueles dias eles se casavam e davam-se em casamento. Meu amigo, eu não sei de onde você veio, mas da onde eu vim diz que casamento é a coisa mais correta do mundo. E eu acredito nisso. Casamento é o plano ideal de Deus. Glória a Deus, ser solteiro, fala glória a Deus, aleluia, eu vou casar. Oh, aleluia. O casamento é correto. A vida dessas coisas são corretas que nós estamos dizendo. Mas o cuidado com a própria vinha, com as próprias coisas, nos estão destruindo a nossa paixão pelo Senhor e o nosso relacionamento com Deus. Nós não estamos mais nos expondo à luz de Cristo, porque a gente está distraindo nos nossos esconderijos, nas nossas coisas, nas nossas paixões. Então pode casar. O que não pode é o casamento é teu coração. Pode ganhar dinheiro, mas o que não pode é o dinheiro ganhar teu coração. Casar nunca foi errado. Cuidar da sua família nunca vai ser errado, meu irmão. Nunca. Mas se isso for toda a sua vida, você com certeza está distraído com as coisas desse mundo. Você está cuidando apenas da sua vinha e não está cuidando mais de nada daquilo que o Senhor está fazendo. Sabe, o texto vai dizer que eles casavam, davam-se em casamento, e um casamento, provavelmente uma festa judaica, ela durava semanas, às vezes 7 dias, às vezes os caras estendiam um pouco mais, não sei. E você sabe que a Bíblia diz que as águas começaram a subir. Noé entrou dentro da arca. E as pessoas morreram porque não perceberam que a água estava subindo. Você imagina o tamanho da distração? Você imagina o tamanho da embriaguez com o mundo que estava acontecendo, que eles não perceberam que a água subiu e tomou eles. Tamanha a nossa embriaguez. Jesus está cada vez mais apontando para esse lugar. Cristo está nos apontando para a sua vinda. E a gente está preocupado com a segunda-feira, com a conta que eu vou pagar. Se preocupe, meu irmão, pague sua conta, seja honesto, seja o cara mais correto possível. Mas se isso for toda a sua vida, você é miserável. Você pode se distrair e não se expor à luz de Cristo. O Senhor precisa nos tirar dessa escuridão que parece ser lícita demais. É tão lícita que você nem percebe. É tão bom, Senhor, mas foi o Senhor. É o Senhor que está fazendo. Essas coisas deixam a gente passar despercebido. A gente pode entrar num lugar de tantas distrações lícitas que o nosso coração fica tão endurecido e daqui a pouco nós estamos praticando coisas que são pecado, porque nosso coração já se endureceu e não está mais próximo do Senhor. A gente precisa clamar urgente para que a luz de Cristo venha e entre na nossa escuridão de novo.
penetre nas escuridões do nosso coração, da nossa vida. A Bíblia nos alerta duas coisas. Ele diz: não apagueis o Espírito e não entristeçais o Espírito de Deus. Sabe como você pode apagar o Espírito? Deixando de estar com Ele. Sabe como você pode entristecer o Espírito? Se distraindo com as coisas que são desse mundo. Vá para um lugar onde a luz do Senhor está brilhando e você vai se expor. Quando nós dizemos, irmãos, vem para a igreja, a gente não está dizendo porque a gente quer um número maior. A gente está dizendo que, meus irmãos, nós temos orado e nós estamos clamando para que o Senhor venha com uma luz poderosa e de repente uma luz poderosa expõe você. E você está exposto a uma luz para ser retirado dessa escuridão. Nós precisamos desses lugares. Entre em caminhos aonde o Senhor pode aparecer. Sabe aqueles dois irmãos no caminho de Emaús, caminhando? Eles estavam num caminho aonde o Senhor podia aparecer. Porque eles estavam compartilhando a respeito de Cristo. Cristo estava sendo invocado por eles. Deixe o caminho livre para a luz do Senhor brilhar e mudar a sua rota. Deus nos quer atentos. Deus nos quer de olhos abertos, atentos, com boa visão e com boa iluminação. Deus nos quer desse jeito. Deus quer que você veja bem. Deus quer que você consiga olhar para cima e foque seu olhar nele. Deus quer te dar uma boa visão para que os seus olhos não sejam considerados como trevas. Deus quer fazer você andar em caminhos que são iluminados por Ele, porque a sua jornada vai depender disso. A sua jornada precisa estar num lugar seguro, onde a luz de Cristo está iluminando a sua caminhada. Você não precisa saber de tudo, eu já falei isso para vocês. Você não precisa saber o caminho inteiro. Você só precisa saber que Jesus está iluminando essa parte do processo onde você está. Eu sei que alguns não, já ouviram, mas outros não. Mas quando eu tive uma experiência, quando eu tinha 14 anos, eu fui conduzido até um lugar. Foi uma experiência sobrenatural. E eu estava de mão dada, como se fosse com Deus ou com Jesus. Eu não sei especificamente, era só uma mão. E eu fui subindo. E eu cheguei num lugar que era semelhante a um jardim. E nesse lugar, tudo que eu conseguia ver era como se fosse 1 metro quadrado, assim. Era o único lugar que eu conseguia enxergar. Eu sabia que era uma grama muito bem cuidada, porque eu estava vendo. E eu fiquei parado, assim, estático, de mão dada. E eu fiquei parado. E era como se eu ouvisse ele dizendo, anda. E eu falei, não ando? Como que eu vou andar se eu não estou vendo o que tem na frente? Ele falou, tudo o que você precisa saber está exatamente aqui. O próximo passo que você der, a luz vai junto com você. Nós precisamos de luz que ilumine o nosso caminho. Nós precisamos disso para a nossa jornada. Mas sabe de uma coisa? Enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, eu tive uma percepção que às vezes a gente pode estar distraído com o caminho no caminho. Como isso, cara? Você já andaram de carro com GPS? O caminho que está no GPS, que você colocou no GPS, é o mesmo caminho para onde você está andando na rua, não é? E você pode estar distraído com o caminho no caminho. Quem nunca está indo para um lugar onde não conhece e começa a olhar o GPS, fica olhando o GPS e acelerando o GPS, e quando olha para frente, pé no freio. Por quê? Porque de repente você não estava olhando o caminho para onde você estava andando e de repente um carro na tua frente e você ia bater. Enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, eu tive uma percepção como se pessoas estivessem vivendo desse jeito.
estão andando no caminho, distraídos com o caminho, olhando mais para aquilo que você colocou numa tela do que para aquilo que é realmente real que está acontecendo com Jesus na sua vida. E quando você colocou o seu olhar de novo para frente, você viu o caminho de novo, de verdade, você percebeu que você estava correndo risco. Pare um pouco de olhar para o GPS e comece a olhar para a realidade. Pare um pouco de olhar para aquilo que você criou como rota segura para você e comece a olhar para o caminho onde Jesus está na sua frente. A realidade é que Jesus nos quer olhando para Ele. A realidade é que a gente não pode perder o foco de Jesus na nossa frente. A realidade é que a gente precisa ver Ele para caminhar com Ele. Esses dias nós temos tido uma chamada de Jesus para a nossa igreja. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Eu não sei para onde você está olhando esses dias, mas eu quero te dizer, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Esse tempo onde nós estamos construindo e preparando uma igreja profética, que é aquela que o Senhor vai vir buscar, que Jesus vai vir buscar como noiva, as distrações mais comuns podem nos tirar do foco que é Jesus, que é o centro de tudo que nós estamos vivendo. Olhe para Jesus, porque as distrações mais comuns e mais lícitas que você pode ter, pode te tirar do lugar de conhecer quem realmente Jesus é e estar exposto à luz de Cristo. Então escolha estar exposto à luz do Senhor. Se você puder ficar de pé, minha mensagem hoje é muito breve. Eu quero orar com você, na verdade. Os meninos do louvor, eles vão cantar uma canção, e eu quero que você comece a pensar: Jesus, como eu tenho feito, o que eu tenho feito, eu tenho deixado o Senhor iluminar as escuridões da minha vida? Ou eu tenho ficado cego a essas coisas? Jesus realmente pode entrar em lugares mais escuros da sua vida e trazer luz e trazer cura para esse lugar? Será que a gente está distraído com coisas lícitas nesses dias? Será que a gente está distraído com essas coisas? Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, e se você começar a pensar a respeito disso, será que eu estou distraído? Será que eu tenho deixado minha vida ficar distraída com as coisas desse mundo? As coisas lícitas, Senhor, mas são coisas boas, são coisas que o Senhor me deu. Não deixa o seu coração ser endurecido. Enquanto eles vão cantar essa canção, se você entende que você então precisa de Cristo, meu primeiro convite é: se você quiser entregar sua vida para Jesus. Pastor, mas eu já sou crente há muito tempo. Mas se você ainda não deixou algumas escuridões, você precisa dizer: Senhor, isso aqui precisa ser deixado para trás.